As mulheres são obstinadas, elas são guerreiras, são pessoas que muitas vezes abrem mão dos seus sonhos em detrimento da família, em detrimento de filhos, de pessoas ao redor, do entorno, e muitas das vezes elas esquecem delas. Isso não é legal. Isso não é legal. Parabéns a todas vocês, tá bom? Mas tudo que nós vamos abordar aqui hoje, estamos falando, ela serve para todos nós, enquanto pessoas, independente de opção sexual, homens, mulheres, enfim, serve para todos nós, tá bom? Vem comigo na tela interativa, vamos continuar. Gente, vamos falar sobre resiliência. Gente, o que é resiliência? Resiliência é capacidade de se erguer, na realidade de se reerguer diante de desafios, né? Aí eu sempre gosto de usar às vezes aquele exemplo da mola, né? Como a psicologia aborda, né? A gente pega uma mola, aplica tensão nela, né? Estica, pressiona e depois a gente solta e ela volta ao lugar. Nós somos assim. Agora, a gente precisa entender isso, que muitas das vezes somos tensionados, somos pressionados, mas a gente precisa resistir, a gente precisa trabalhar o nosso cognitivo, trabalhar a nossa mente, as nossas emoções, principalmente, né? Que mesmo com toda a pressão que a gente sofra, nós vamos conseguir, nós vamos nos manter e nós vamos expandir, nós vamos em busca dos nossos objetivos. Também relacionado à vida da doutora Helena, porque ela, em vários momentos, né? Nossa! Teve que ser resiliente demais, né? E eu quero falar disso, trazendo histórias inspiradoras, mas hoje aqui na prática, né? Trazendo para vocês aqui em loco essa pessoa muito especial e que tem muito para agregar para nossa vida. Helena, fala um pouquinho pra gente, dentro desse aspecto de ser resiliente, quantos momentos, né, que você precisou ser? Vou falar pra você o primeiro que eu tive que me reerguer. Eu tive que me tornar uma mulher adulta aos 14 anos, quando meu pai foi assassinado. Então, assim, a gente não sabia o que era comprar 1 quilo de arroz, porque era aquele homem que fazia tudo. Então, nesse momento, eu tive que me tornar adulta. Aos 14 anos? Aos 14 anos. E aí, dali pra cá, foi só... claro que muitos tombos, mas sempre me levantei. Porque, assim, Daniel, eu vou falar pra você que tive muitos tombos, mas eu sempre tive uma rede, né? Eu sempre tive pessoas ao meu lado que me ajudaram muito. Isso, assim, eu posso dizer que eu sou uma mulher de sorte, porque eu construí uma família linda, tenho pessoas boas ao meu lado, e assim, sempre aconteceu. Claro que a gente vai encontrando de tudo nessa vida, mas eu sempre me levantei. Tô com medo, vai com medo mesmo. Mas foi fácil isso, Helena? Claro que não, foi muito difícil. Tô tentando mensurar isso, porque, né? Porque assim, a gente tinha tudo e nos vimos sem nada. De repente, perdemos toda aquela base que nós tínhamos, né? Então, foi difícil, mas a gente se levantou. Minha mãe também foi guerreira, minha irmãzinha com 7 anos. Então, assim, foi bem difícil pra gente. Mas levantamos, continuamos. E aos 16 anos, eu conheci uma pessoa, meu falecido marido. Nós vivemos 28 anos juntos. Tive minha filha com 17 anos. Pode dizer que, como o Boaz colocou aqui, uma pessoa que renasceu das cinzas é uma fênix, né? Ah, graças a Deus. E aos 17 anos tive minha filha. E aí, o que eu vou fazer da vida? Casada com uma filha, né? E aí eu fui fazer o quê? Meu marido falou assim, você vai estudar, terminar seus estudos. Aí terminei meu 2º grau. Aí eu falo como é que sempre tem pessoas, né? Ele me incentivando, minha mãe morando longe com a minha irmã. E aí eu tinha uma vizinha que ajudava muito. Eu fico com ela pra você estudar. E aí eu consegui terminar o 2º grau. A rede de acolhimento, né? Na época era 2º grau ainda, né? Sim, Terminei o 2º grau. E assim, muitas vezes minha irmã vinha, né? Com 10 anos, 11, 12, ficava com a minha filha, pra você ver, né? Pra poder eu conseguir fazer as coisas enquanto meu marido trabalhava. E aí depois, fazer o quê? Vai fazer faculdade. Então aí fui fazer minha faculdade, entendeu? Mesmo com a filha? Mesmo com filha. Aí uma vizinha ajudava, tem uma outra pessoa também que foi uma luz na minha vida, que é minha vizinha Marli, tá com a gente lá até hoje, é família. E me ajudou muito. Então, assim, foi mais uma etapa que eu fui passando. Pessoal, notem bem, a perda do pai precoce, né, 14 anos, imagina, né? Esteio, né, a base familiar, o provedor. E aí, paralisa? Muitos de nós talvez ficássemos paralisados, mas ela foi resiliente. Ela enxergou possibilidades, né? Tinha sonhos. Porque talvez mesmo com a idade tenra, sempre todos nós temos alguns sonhos, né? E ela não desistiu dos dela, né? Porque até hoje eu sei que ela sonha muito, ela é uma sonhadora, é uma pessoa que quer chegar ainda muito longe. Ó, sua filha tá dizendo aqui que sempre superando, te admiro muito, né? Deve estar chorando de lá também, né? É um presente de Deus, ela. Gente, mas aí tem uma reflexão que eu trouxe aqui, eu tô colocando aqui. O que te fez mais forte na vida?
como você lida com os desafios hoje? Porque a Helena está contando aqui um desafio enorme, gente. Porque nova, né? Perdeu o pai, perdeu a base. E aí, como é que, diante desse desafio, retrocede, estagna ou vai adiante com o que a vida está te oferecendo? De repente tem muitas possibilidades que estão surgindo diante de você. E você, nós vamos falar isso aqui hoje aqui. Nós precisamos estar abertos, né, Helena? Para as possibilidades que surgem diante de nós. Eu não sei quais são as possibilidades que estão surgindo diante de você hoje. Eu não sei. Mas não se feche, não se feche. Tem gente que às vezes diz, eu já escutei, sabe, Helena? Pessoas dizendo assim, com essa idade que talvez você tenha hoje, para de sonhar, para com esse negócio de sonhar. Não desista dos seus sonhos, não. Não tem idade para se sonhar. Eu vou falar rapidamente aqui de um relato. Eu fui fazer uma palestra há vários anos atrás numa igreja e era um sábado de manhã. E era uma situação inusitada que eu fui convidado para dar uma palestra motivacional. E uma das pessoas que me ouviu, tinha pessoas de várias idades, né? Mas tinha uma senhora que ela me procurou ao final e ela veio me falar, sabe o quê? Você hoje me impactou e você está me motivando a voltar a estudar. Sabe quantos anos ela tinha? 65 anos. Ela falou que ela tinha trancado a faculdade de administração. Gente, aquilo foi impactante para mim, porque eu estou completando aí, nessa carreira como mentor, palestrante, estou indo para 15 anos. Eu trabalho já há mais tempo. Mas com esse direcionamento, 15 anos. Estou indo para 15 anos. E eu lembro que foi um dos meus primeiros eventos. E eu ouvi isso lá atrás, de uma pessoa que estava muito à frente de mim na jornada da vida. Como eu já ouvi relatos de várias pessoas com mais idade do que eu, com muita experiência, quase que chorando, dizendo assim, você conseguiu me alcançar, você me inspira. Eu ouvi isso de um homem de mais de 70 anos de idade. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa vida é uma vida de propósitos. Nós não estamos aqui só de passagem, curte a vida, faz isso, aquilo, aquilo outro. Não, a nossa vida tem uma razão de ser, tem um fundamento, tem um propósito maior. Agora, cabe a você estar atento às circunstâncias que permeiam a sua vida para entender os propósitos da sua vida. E eu quero te garantir, você que está aí ouvindo a gente hoje, que de repente, seja você mulher ou homem, não importa, que talvez esteja desmotivado pelas circunstâncias atuais, talvez você não tenha o que comer, está olhando a tua despensa, está vazia, creia que o amanhã pode ser diferente. Daniel, mas tá difícil pra caramba. Eu já passei muita necessidade na vida, né? Não sempre foi assim, mas já tive momentos muito difíceis na minha vida. Mas eu criei que em algum momento isso podia mudar, essa chave podia virar. Então, a gente está aqui hoje também para falar para você. Talvez você esteja meio sem esperança. Poxa, eu tenho um sonho de estudar, de me formar. Eu conheço pessoas que procuraram um serviço público, né, o ensino médio, o ensino superior público, e conseguiram estar formados hoje. Tem até mais de uma formação. Então, não desista dos seus sonhos, não se desespere. O amanhã pode ser melhor, mas depende muito das suas atitudes, de como você enxerga a dificuldade.